Milhões de pessoas na Síria e no Iraque enfrentam atualmente uma grave escassez de água, à medida que o rio Eufrates, um dos rios mais antigos e importantes do mundo, continua a diminuir a um ritmo alarmante. Você está pronto para descobrir a verdade surpreendente? Imagine o seguinte: no momento em que este antigo rio, que fluía milénios, começa a secar, uma descoberta chocante é feita. Um rio que outrora alimentou civilizações está agora a desaparecer, revelando uma caverna escondida que dizem abrigar 4 anjos. O que mudou na aparência desta caverna? Que segredos há muito enterrados ainda estão sob a superfície do rio Eufrates? Neste episódio, vamos nos aprofundar nessas revelações e explorar os mistérios que cercam esse icônico canal. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão gostei, deixar um comentário abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos começar. Embora o rio Eufrates ainda não tenha secado completamente, os especialistas alertam que é apenas uma questão de tempo. De acordo com o Centro de Estatística e Estudos Internacionais, o principal culpado pela diminuição do caudal do rio são as alterações climáticas. Ao longo do último século, as temperaturas no nordeste da Síria aumentaram 1 grau Celsius, enquanto a precipitação média mensal diminuiu 18 mm por século. O Ministério dos Recursos Hídricos do Iraque emitiu um alerta severo: o rio poderá secar até ao ano 2040. Para além de quaisquer profecias ou mitos bíblicos, acredita-se que a atividade humana seja a força motriz por detrás do colapso iminente do rio, deslocando inúmeras famílias das suas casas. Durante milénios, a secagem do Eufrates não só provocou crises de saúde, mas também desenterrou relíquias antigas e artefactos misteriosos. Essas descobertas surpreenderam o mundo e lançaram luz sobre muitos segredos históricos há muito perdidos. Abaixo das águas do Eufrates, uma caverna intrigante foi descoberta. Um vídeo recente captura um homem mostrando a queda significativa no nível das águas do rio. Mas isso não é tudo, o vídeo também revela um túnel antigo que leva ao subsolo até uma estrutura perfeitamente preservada. O que é ainda mais surpreendente é que as escadas dentro desta estrutura permanecem intactas, sugerindo que a passagem resistiu ao teste do tempo. Esta descoberta levantou inúmeras questões: como surgiram estas estruturas? Quem os construiu e com que propósito? Alguns especulam que esta é uma relíquia de uma civilização há muito esquecida, preservada durante séculos sob as águas do rio. No entanto, as lendas locais sugerem que este túnel pode ser o local onde os anjos foram aprisionados, conforme referenciado na Bíblia, particularmente em Apocalipse 9, 13, 15. Os relatos históricos também aumentam o mistério. De acordo com Diodoro no segundo livro de Biblioteca Histórica, 50 AC, o túnel foi construído pela rainha Seramis, que criou uma passagem elevada ligando 2 de seus palácios. A estrutura era formidável, com paredes de 20 tijolos de espessura e abóbadas de 3,6 metros de altura. A construção teria demorado 260 dias, após os quais o rio foi redirecionado de volta ao seu canal original, permitindo-lhe fluir sobre a abóbada. Isto permitiu à rainha viajar entre os seus palácios sem nunca atravessar o rio. O túnel também apresentava 2 portões, conhecidos como portões brasados, que se tornaram uma parte significativa do legado do Império Persa. Filóstrato, em A Vida de Apolonio de Tiana, também descreve um túnel semelhante abaixo do rio que ligava as 2 metades da Babilonia. No entanto, ele atribui sua construção à Queen Média. Embora estes relatos históricos pareçam plausíveis, as discrepâncias nas narrativas levam muitos a questionar as verdadeiras origens da caverna ou túnel sob o Eufrates. Poderia haver uma cidade antiga escondida sob o rio? Ao lado de uma estrutura de 3.400 anos recentemente descoberta, inúmeras outras relíquias surpreendentes foram descobertas. À medida que as águas do rio recuam, as ruínas de cidades antigas começaram a surgir, incluindo templos, palácios e casas particulares. Os arqueólogos acreditam que um desses palácios poderia conter os segredos do poderoso Império Mitanni. Mas quando os investigadores começaram a explorar a área, as águas subiram novamente, submergindo as descobertas e deixando muitas questões sem resposta. Na sua breve janela de exploração, os arqueólogos desenterraram uma enorme fortificação, completa com torres e um complexo industrial. Uma descoberta particularmente impressionante foi um vasto depósito com vários níveis. A escala desta estrutura sugere que outrora albergou uma imensa quantidade de mercadorias, apontando para a prosperidade e importância da antiga cidade e dos seus habitantes. O rio Eufrates não é apenas uma característica geográfica, também carrega um imenso significado na profecia bíblica. Então, o que estas profecias nos dizem sobre o futuro do rio? As profecias cristãs relacionadas ao Eufrates datam do início dos tempos. Segundo a compreensão cristã da criação do mundo, o ressecamento do Eufrates é visto como um sinal do fim dos tempos, frequentemente mencionado ao longo da Bíblia. Este rio, um dos cursos de água mais históricos e espiritualmente significativos do mundo, também possui um profundo significado simbólico na fé cristã. Desde o início, no livro do Gênesis, o Eufrates é referenciado como um lugar de promessa e esperança. Representa o poder e a soberania de Deus sobre a criação e seu julgamento sobre o pecado.
Na Bíblia, o Eufrates é retratado como um símbolo tanto do amor de Deus quanto de seu julgamento. Por exemplo, em Gênesis 2:10, o rio está associado ao Jardim do Éden, um símbolo de esperança e promessa divina. Também está ligado ao julgamento de Deus, como visto em profecias como Jeremias 46:10, onde é predito que o Eufrates secará como parte do julgamento contra a Babilônia. Além disso, em Jeremias 50:38-39, o profeta prediz uma futura seca no rio devido ao julgamento de Deus sobre o pecado. A profecia continua em 4 Esdras 13:39-47, que descreve a secagem do Eufrates durante o Exatan, sinalizando os estágios finais dos acontecimentos mundiais. Estas profecias bíblicas continuam a influenciar as crenças modernas, especialmente à medida que os níveis das águas do Eufrates continuam a diminuir. O rio não é apenas um símbolo no cristianismo, mas também tem um significado profundo no Islã e na antiga tradição babilônica. De acordo com o antigo mito, dizia-se que um túnel sob o Eufrates ligava as duas metades da Babilônia, uma antiga metrópole. Tanto o Islão como o cristianismo prevêem a eventual secagem do rio. Mas o que existe abaixo da superfície do Eufrates? Neste episódio, exploraremos essa questão com ainda mais detalhes. Não se esqueça de clicar no botão de curtir, deixar um comentário abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos mergulhar mais fundo. O curso do rio Eufrates através do Jardim do Éden acrescenta outra camada ao seu profundo significado nos tempos modernos. Este rio marcava o limite da terra prometida a Abraão e seus descendentes, conforme observado no livro do Apocalipse, que profetiza que a batalha do Armagedon acontecerá quando o rio secar. Antes dos deuses do Olimpo, eram os titãs que governavam o mundo, e a Bíblia faz múltiplas referências ao rio Eufrates. Sua primeira menção ocorre no livro do Gênesis. O Alcorão também reconhece o rio, enfatizando a sua importância para o desenvolvimento agrícola e industrial do Médio Oriente e o seu papel no transporte. Em Gênesis 2:10-14, o rio é descrito como fluindo do Éden para regar o jardim, eventualmente se dividindo em 4 rios: Pison, Giom, Tigre e Eufrates. Relatos de gritos angélicos vindos do Eufrates levaram alguns a interpretar esses sons como avisos ameaçadores da aproximação do fim do mundo, despertando preocupação generalizada. Apesar da sua importância crítica, o rio enfrenta agora desafios ambientais significativos. A construção de barragens, incluindo a barragem de Assuão, no Egito, provocou um aumento dos níveis de sal e uma redução considerável do volume de água. Estas questões foram exacerbadas pela falta de ação de países como a Turquia e a Síria. Isto levanta a possibilidade preocupante de que certas potências possam estar a garantir deliberadamente o esgotamento do rio, sinalizando a chegada potencial do profetizado Armagedon. Embora a secagem do rio possa parecer uma ocorrência natural, a atividade humana, aliada ao aumento das temperaturas globais, parece estar a acelerar o processo. As implicações mais amplas desta crise ambiental são profundas, pois poderão marcar o início de uma mudança muito maior e irreversível no futuro da região. De acordo com a profecia bíblica, o aparecimento de anjos emergindo do rio Eufrates marca um evento significativo e ameaçador. O rápido declínio dos níveis de água do rio também está a revelar cavernas há muito escondidas, aumentando o mistério e a gravidade deste momento. Para fornecer mais contexto, recorremos a Apocalipse 9:13-19, onde está escrito: "E o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro, que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos presos no grande rio Eufrates." E os 4 anjos foram soltos e preparados para 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano para matarem a terça parte dos homens. Esta passagem alude a uma época de grande convulsão e destruição, onde o Eufrates se torna um ponto focal-chave no desenrolar dos eventos apocalípticos. Muitos já ouviram falar dos anjos caídos associados a este rio, mas há outro elemento fascinante ligado à secagem do rio, uma descoberta que acrescenta uma camada de mistério e intriga. Num dia aparentemente comum, um homem que passeava às margens do Eufrates fez uma descoberta surpreendente. Debaixo de um arbusto perto da água, ele notou um brilho dourado. A curiosidade o levou a pesquisar mais, e o que ele descobriu foi nada menos que surpreendente: vastas quantidades de ouro escondidas sob o leito do rio. A magnitude da descoberta foi de tirar o fôlego, especialmente considerando a facilidade com que o ouro parecia estar ao nosso alcance. Esta revelação acrescenta outra camada de complexidade à já intrigante narrativa em torno do Eufrates, sugerindo tesouros escondidos e o potencial de conflito. Na escatologia islâmica, a secagem do rio Eufrates é vista como um sinal claro de que o dia do juízo final se aproxima. Um conhecido edito narrado pelo Imam Muslim afirma: a hora, o dia do juízo, não será estabelecida até que o Eufrates descubra uma montanha de ouro e as pessoas lutarão por ela. 99 entre 100 serão mortos, e cada um dirá: talvez eu seja o único que permanecerá vivo. Violência. Outro edit, narrado pelo Imam Ahmed, avisa: em breve o Eufrates recuará, descobrindo um tesouro de ouro. Quem estiver presente neste evento não deve tirar nada dele. Para além da secagem física do rio,
Este evento simboliza uma profunda decadência espiritual e moral da humanidade, à medida que o mundo espirala em direção ao caos e à destruição. Mudando de assunto para uma maravilha mais natural, você já se perguntou como são os golfinhos cor-de-rosa de água doce? Estas criaturas únicas, que se distinguem pela sua pele lisa e vários tons de rosa, são uma verdadeira maravilha da natureza. À medida que envelhecem, a sua tonalidade rosada torna-se mais pronunciada, criando um contraste marcante com a aparência tipicamente cinzenta de outros golfinhos. A coloração rosa, que pode parecer ligeiramente translúcida sob certas condições de iluminação, confere-lhes uma qualidade cintilante, quase etérea, à medida que deslizam pela água. Esta coloração é influenciada não só pela sua composição genética, mas também pela clareza das águas que habitam, tornando cada encontro com eles uma visão rara e especial. Falando em golfinhos, pode-se ficar curioso para saber como eles podem ser representados nas imagens bíblicas. Embora os golfinhos não sejam explicitamente mencionados na Bíblia, há uma conexão fascinante com uma criatura enigmática conhecida como agora na Bíblia hebraica. O termo Tesh aparece 14 vezes nas Escrituras, mais do que muitos outros animais, mas sua identidade exata permanece incerta, intrigando os tradutores durante séculos. Para aprofundar este mistério, podemos recorrer a uma passagem do livro de Ezequiel, onde Deus descreve o adorno de Jerusalém, sua amada noiva. O versículo diz: Eu te vesti com panos bordados e sandálias de couro fino. Amarrei-te com linho fino e cobri-te com pano fino. Ezequiel 16:10, NRSV. A palavra Taz nesta passagem gerou várias interpretações em diferentes traduções. A Septuaginta grega usa a palavra windos, que significa jacinto, o que levou alguns a traduzi-lo como sapatos roxos. A Vulgata também se refere à cor roxa, sugerindo um material luxuoso. Dado que os golfinhos e os botos eram comuns nas águas do Mediterrâneo, não é surpreendente que animais marinhos como estes possam encontrar o seu lugar nos textos bíblicos. Os ensinamentos judaicos, como os encontrados na Mishnah, até reconheciam as criaturas marinhas como valiosas, sendo os itens feitos a partir delas considerados ritualmente puros. Uma reviravolta intrigante vem da associação de transporte, muitas vezes interpretado como um animal marinho, com a construção do tabernáculo no deserto. No livro do Êxodo, 26:14, está escrito: Faças para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima uma cobertura de peles de golfinho. A natureza durável e impermeável das peles dos golfinhos, provavelmente apreciadas pela sua resistência em condições adversas, teria feito delas um material prático para as coberturas do tabernáculo. Além disso, seu uso na confecção de sandálias em Ezequiel sugere que elas eram valorizadas não apenas por sua beleza, mas também por sua praticidade, capazes de resistir ao desgaste da vida no deserto. Os israelitas podem ter obtido tais materiais dos egípcios, conforme referenciado em Êxodo 12:35-36, onde o povo é instruído a receber ofertas, incluindo peles curtidas. É verdadeiramente fascinante considerar como estas antigas referências aos golfinhos e às suas peles poderiam ter tido um significado tanto simbólico como prático nos tempos bíblicos. Os golfinhos, conhecidos pela sua inteligência e comportamento amigável, eram reverenciados pelas culturas antigas pela sua bondade. Na verdade, Aristóteles observou certa vez que a reputação dos golfinhos como criaturas gentis era merecida. Esta admiração pelos golfinhos persistiu até aos tempos modernos, como evidenciado pelo clássico programa de televisão Nadadeira, que apresentou a muitos as características notáveis do golfinho. A inteligência dos golfinhos é uma das qualidades que traçam paralelos entre eles e Jesus Cristo. Os primeiros cristãos frequentemente representavam golfinhos enrolados em uma âncora na arte religiosa, simbolizando a crucificação de Cristo. O golfinho, assim como Cristo, era visto como protetor e guia, ajudando os marinheiros a navegar em águas traiçoeiras. Assim como Jesus guiou a humanidade para a segurança, os golfinhos também guiaram as pessoas através de mares perigosos. Os golfinhos também incorporam qualidades como compaixão e comunidade, que são fundamentais para os ensinamentos de Cristo. As suas estruturas sociais, cooperação e capacidade de comunicar uns com os outros servem como um lembrete da unidade e do apoio que Jesus pregou. Não é de admirar que o golfinho continue a ser considerado um símbolo de paz e salvação. Voltando ao tema do rio Eufrates, ele tem um significado imenso não apenas na profecia bíblica e na escatologia, mas também na história e na ecologia da região. O Eufrates tem apoiado a civilização humana há milénios, particularmente no Crescente Fértil, onde floresceram sociedades primitivas como os sumérios. O rio forneceu solo fértil para a agricultura e permitiu o desenvolvimento de tecnologias avançadas como a irrigação. Foi uma tábua de salvação para civilizações antigas, permitindo-lhes prosperar e construir estruturas monumentais. Hoje, o rio continua a sustentar a vida de milhões de pessoas, fornecendo água para beber, irrigação e até energia hidroelétrica. Além de sua importância cultural, o Eufrates abriga uma rica diversidade de vida selvagem. De cobras a mamíferos, o rio abriga uma variedade de espécies que dependem de suas águas para sobreviver. A víbora da areia persa, a víbora com chifres do deserto e várias espécies de peixes habitam os ecossistemas do rio.
Ao longo de suas margens você encontrará salgueiros e gramíneas selvagens, oferecendo um habitat natural para criaturas como lontras, porcos selvagens e ouriços. Estas espécies, juntamente com muitas outras, dependem do rio para sustento e abrigo. O rio Eufrates, no entanto, enfrenta desafios hoje devido à diminuição dos níveis de água causada pelas alterações climáticas, poluição e uso excessivo. Como resultado, os ecossistemas do rio estão ameaçados e os conflitos sobre os seus recursos hídricos aumentaram entre os países que partilham a sua bacia. A Turquia, a Síria e o Iraque dependem todos do Eufrates e as tensões em torno da sua utilização continuam a complicar as relações internacionais. O papel do rio na história é inegável e a sua importância contínua para a subsistência atual daqueles que vivem ao longo das suas margens não pode ser exagerada. O rio Eufrates, juntamente com as suas diversas espécies de vida selvagem, continua a ser uma força vital e reverenciada tanto no mundo natural como na imaginação humana. Desde o seu significado bíblico até ao seu papel na sustentação da vida no mundo moderno, o Eufrates continua a captar a nossa atenção, lembrando-nos tanto das bênçãos como dos desafios que traz para aqueles que dele dependem. A bacia do Eufrates abriga remanescentes de vegetação antiga, um testemunho de uma época em que suas paisagens eram mais vibrantes e naturais. No entanto, estes ambientes outrora intocados foram dramaticamente alterados pelas atividades humanas ao longo de milhares de anos. No seu estado atual, é difícil imaginar que o rio Eufrates tenha sido outrora um exemplo brilhante de gestão avançada da água no mundo antigo. Isto foi visto principalmente durante a época da Babilonia, onde o fluxo do rio foi aproveitado para servir uma civilização que era ao mesmo tempo rica e tecnologicamente avançada. Quando o exército de Ciro, o Grande, marchou pela Babilonia, encontrou o impressionante sistema de canais construído entre os rios Tigre e Eufrates. Esses canais foram projetados para evitar inundações, drenando o excesso de água do Eufrates, especialmente depois que o derretimento da neve das montanhas arménias inundaria as terras circundantes. A região entre os rios Eufrates e Tigre foi historicamente atravessada por imensos canais, alguns tão largos quanto os próprios rios. Esses canais garantiram que todos os cantos do país recebessem água suficiente para irrigação e transporte. Os canais não só facilitaram a agricultura, mas também se tornaram rotas comerciais vitais, permitindo o transporte de colheitas por toda a região. Além disso, o rio desempenhou um papel significativo na difusão do Islã em todo o Oriente Médio. Em 656, Ali ibn Abi Talib, genro do profeta Maomé, transferiu o seu califado de Medina para Kufa, uma cidade situada às margens do rio Eufrates, ao sul da Babilônia. O solo fértil de Kufa produziu vastas extensões de trigo, tamareiras, arroz e outras culturas essenciais ao longo de ambas as margens do rio, contribuindo para a proeminência e prosperidade da cidade. Durante milénios, o rio Eufrates tem sido central para a identidade de várias cidades importantes do Iraque e, ainda hoje, a sua presença continua a ser parte integrante do seu legado cultural e histórico. Tomemos, por exemplo, Fallujah, uma cidade que beneficiou grandemente da sua localização ao longo do rio Eufrates. Ao longo dos séculos, Fallujah foi um alvo cobiçado, repetidamente sitiada por vários impérios, incluindo os persas e os romanos no século III DC, à medida que avançavam em direção ao Mediterrâneo. As caravanas árabes também pararam em Fallujah, uma cidade às margens do rio, para dar água aos camelos enquanto viajavam pela região. No entanto, há uma preocupação crescente com o futuro do rio. Ao longo dos últimos anos, os analistas alertaram para uma crise iminente, à medida que os níveis de água no Eufrates têm diminuído constantemente, levantando alarmes sobre a sustentabilidade a longo prazo do rio e dos seus ecossistemas. As razões por detrás da redução do rio Eufrates são multifacetadas, envolvendo uma combinação de construção de barragens, secas persistentes, políticas ineficientes de gestão da água e utilização excessiva. A situação deixou muitas comunidades dependentes de rios no Iraque a braços com uma grave escassez de água. O principal culpado é a seca contínua, que se tornou a mais extrema que a região já enfrentou. De acordo com a Berkeley Earth, uma organização sem fins lucrativos dedicada a estudos climáticos, as temperaturas anuais no Iraque estão a aumentar a uma taxa aproximadamente o dobro da média global. Este aumento de temperatura, combinado com a redução das chuvas, levou a uma diminuição alarmante do caudal do rio. As secas no Iraque e nas zonas vizinhas tornaram-se cada vez mais comuns, exacerbadas pelo aumento das temperaturas globais associado às alterações climáticas. Desde o final do século XIX, o Iraque aqueceu uns surpreendentes 2,5 graus Celsius, ultrapassando significativamente a média global de 1,3 graus Celsius. Esta tendência contínua de aquecimento teve efeitos devastadores na produção agrícola e na disponibilidade de água da região. A seca do Eufrates está a afetar mais de 7 milhões de pessoas, forçando mais de 800 famílias a evacuar cidades próximas do rio devido a quebras nas colheitas, causadas pela combinação de baixas precipitações, temperaturas elevadas e fluxo reduzido do rio. Infelizmente, o Eufrates não é o único grande rio da região que enfrenta estes desafios. O rio Tigre, que historicamente teve o mesmo destino do seu rio-irmão, também está a secar.
No entanto, os fatores induzidos pelo homem que estão a exacerbar o declínio do rio Eufrates têm origem mais de 1000 km a montante, na bacia hidrográfica do leste da Turquia, abaixo dos Montes Taurus. Ao longo dos anos, o governo turco construiu uma série de barragens para desenvolver terras agrícolas e gerar energia hidroelétrica. A barragem de Kaban, no Alto Eufrates, foi concluída em 1974, seguida pela barragem de Ataturk, em 1990. Estas barragens fazem parte de um projeto de 32 mil milhões de dólares que visa construir 22 barragens e 19 centrais hidroelétricas nos rios Tigre e Eufrates, suprindo, em última análise, cerca de 25% das necessidades de eletricidade da Turquia. A Síria também contribuiu para a diminuição do caudal do rio através da construção de múltiplas barragens no Eufrates e nos seus afluentes, como a barragem de Tabqa na década de 1970, localizada a montante de Raqqa. Quando a guerra civil na Síria interrompeu as operações, a quantidade de água que entrava no Iraque vinda do Eufrates tinha diminuído quase 2/3 devido aos efeitos combinados das barragens turca e síria. Esta situação levou a disputas de longa data entre o Iraque e os seus vizinhos sobre a partilha de recursos hídricos. O desvio do caudal do rio Eufrates para uma rede de reservatórios deixou as zonas a jusante do Iraque com pouca água, criando uma situação geopolítica tensa que, por vezes, oscilou à beira do conflito. Em resposta, o Iraque tem trabalhado para mitigar os efeitos da escassez de água através da construção de uma série de canais que ligam o rio Eufrates ao lago Al-Sartar, localizado a noroeste de Bagdá. No entanto, com a escassez de água doce, muitas comunidades recorreram a fontes de água contaminada, o que resultou no aumento de doenças transmitidas pela água. O Médio Oriente está atualmente a registrar um aumento de doenças como a diarreia, o sarampo, a varicela, a febre tifoide e a cólera, em grande parte devido à atual crise hídrica. De acordo com o British Medical Journal, 3 em cada 5 crianças no Iraque não têm acesso a serviços de água geridos de forma segura, agravando ainda mais os desafios de saúde pública. Esta situação alarmante levou alguns a especular se a secagem do Eufrates é um sinal do fim dos tempos, conforme descrito nas escrituras religiosas. O rio Eufrates, há muito considerado um dos marcos centrais do antigo crescente fértil, tem sido uma parte fundamental da profecia bíblica. Nos últimos anos, a diminuição do nível das águas do rio expôs ruínas antigas e até uma caverna, o que levou alguns a associar estes acontecimentos ao cumprimento de profecias bíblicas relativas ao fim do mundo. Existem 2 passagens específicas na Bíblia que predizem o esgotamento do rio Eufrates. A primeira se encontra no livro de Jeremias, onde Deus condena a Babilônia por sua idolatria e falsidade. Nesta passagem, Deus declara: "A seca nas suas águas e elas secarão. Porque é uma terra de ídolos, ídolos que enlouquecerão de terror." Jeremias 50, 38. As águas aqui mencionadas são as dos rios Eufrates e Tigre, que atualmente estão secando. A segunda profecia a respeito da secagem do Eufrates é encontrada no livro do Apocalipse, especificamente no contexto das 7 taças do julgamento. Apocalipse 16:12 fala do julgamento da 6ª taça, em que o rio Eufrates seca para dar lugar aos reis do Oriente marcharem através do rio sem impedimentos. Esta profecia está ligada à batalha final do Armagedon, onde Jesus retornará para derrotar as forças do mal e estabelecer o seu reino. Embora alguns possam apontar para o estado atual do rio Eufrates como evidência do cumprimento destas profecias, é importante reconhecer que a atual secagem do rio é provavelmente um fenómeno separado das previsões bíblicas. O cumprimento da profecia de Apocalipse 16:12 ocorrerá durante o fim dos tempos, quando o mundo passará pela tribulação final, marcada por uma série de julgamentos destrutivos. A situação atual, embora alarmante, não se alinha com os eventos específicos descritos nas Escrituras. A secagem do Eufrates nos dias atuais não é um sinal do cumprimento imediato de Apocalipse 16:12, pois os eventos descritos na Bíblia devem ocorrer no final da tribulação, após o desenrolar de uma série de eventos proféticos. Além disso, a visão do Eufrates secando no Apocalipse é um evento sobrenatural que permitirá que um exército do leste atravesse o rio e se reúna para a batalha do Armagedon. Atualmente, nenhum exército desse tipo está ameaçando Israel, e os acontecimentos descritos no Apocalipse ainda não aconteceram. Em conclusão, embora a atual crise ambiental em torno do rio Eufrates seja inegavelmente grave, não está diretamente ligada ao cumprimento das profecias bíblicas relativas ao fim dos tempos. A secagem do Eufrates em Apocalipse 16:12 ocorrerá no futuro, durante os dias finais da tribulação, quando o julgamento final de Deus for derramado sobre a terra. Por enquanto, o mundo enfrenta o desafio muito real de gerir os escassos recursos hídricos do rio e de mitigar os efeitos devastadores das alterações climáticas, da seca e das tensões geopolíticas. O futuro permanece incerto, mas a crise atual realça a necessidade urgente de soluções cooperativas para garantir a sobrevivência do Eufrates e dos milhões de pessoas que dele dependem. Milhões de pessoas na Síria e no Iraque enfrentam atualmente uma grave escassez de água, à medida que o rio Eufrates, um dos rios mais antigos e importantes do mundo, continua a diminuir a um ritmo alarmante. Você está pronto para descobrir a verdade surpreendente? Imagine o seguinte: no momento em que este antigo rio, que fluía milénios, começa a secar,
uma descoberta chocante é feita. Um rio que outrora alimentou civilizações está agora a desaparecer, revelando uma caverna escondida que dizem abrigar 4 anjos. O que mudou na aparência desta caverna? Que segredos há muito enterrados ainda estão sob a superfície do rio Eufrates? Neste episódio, vamos nos aprofundar nessas revelações e explorar os mistérios que cercam esse icônico canal. Antes de começarmos, não se esqueça de clicar no botão gostei, deixar um comentário abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos começar. Embora o rio Eufrates ainda não tenha secado completamente, os especialistas alertam que é apenas uma questão de tempo. De acordo com o Centro de Estatística e Estudos Internacionais, o principal culpado pela diminuição do caudal do rio são as alterações climáticas. Ao longo do último século, as temperaturas no nordeste da Síria aumentaram 1 grau Celsius, enquanto a precipitação média mensal diminuiu 18 mm por século. O Ministério dos Recursos Hídricos do Iraque emitiu um alerta severo: o rio poderá secar até ao ano 2040. Para além de quaisquer profecias ou mitos bíblicos, acredita-se que a atividade humana seja a força motriz por detrás do colapso iminente do rio, deslocando inúmeras famílias das suas casas. Durante milénios, a secagem do Eufrates não só provocou crises de saúde, mas também desenterrou relíquias antigas e artefactos misteriosos. Essas descobertas surpreenderam o mundo e lançaram luz sobre muitos segredos históricos há muito perdidos. Abaixo das águas do Eufrates, uma caverna intrigante foi descoberta. Um vídeo recente captura um homem mostrando a queda significativa no nível das águas do rio. Mas isso não é tudo, o vídeo também revela um túnel antigo que leva ao subsolo até uma estrutura perfeitamente preservada. O que é ainda mais surpreendente é que as escadas dentro desta estrutura permanecem intactas, sugerindo que a passagem resistiu ao teste do tempo. Esta descoberta levantou inúmeras questões: como surgiram estas estruturas? Quem os construiu e com que propósito? Alguns especulam que esta é uma relíquia de uma civilização há muito esquecida, preservada durante séculos sob as águas do rio. No entanto, as lendas locais sugerem que este túnel pode ser o local onde os anjos foram aprisionados, conforme referenciado na Bíblia, particularmente em Apocalipse 9, 13, 15. Os relatos históricos também aumentam o mistério. De acordo com Diodoro no segundo livro de Biblioteca Histórica, 50 AC, o túnel foi construído pela rainha Seramis, que criou uma passagem elevada ligando 2 de seus palácios. A estrutura era formidável, com paredes de 20 tijolos de espessura e abóbadas de 3,6 metros de altura. A construção teria demorado 260 dias, após os quais o rio foi redirecionado de volta ao seu canal original, permitindo-lhe fluir sobre a abóbada. Isto permitiu à rainha viajar entre os seus palácios sem nunca atravessar o rio. O túnel também apresentava 2 portões, conhecidos como portões brasados, que se tornaram uma parte significativa do legado do Império Persa. Filóstrato, em A Vida de Apolonio de Tiana, também descreve um túnel semelhante abaixo do rio que ligava as 2 metades da Babilônia. No entanto, ele atribui sua construção à Queen Média. Embora estes relatos históricos pareçam plausíveis, as discrepâncias nas narrativas levam muitos a questionar as verdadeiras origens da caverna ou túnel sob o Eufrates. Poderia haver uma cidade antiga escondida sob o rio? Ao lado de uma estrutura de 3.400 anos recentemente descoberta, inúmeras outras relíquias surpreendentes foram descobertas. À medida que as águas do rio recuam, as ruínas de cidades antigas começaram a surgir, incluindo templos, palácios e casas particulares. Os arqueólogos acreditam que um desses palácios poderia conter os segredos do poderoso Império Mitanni. Mas quando os investigadores começaram a explorar a área, as águas subiram novamente, submergindo as descobertas e deixando muitas questões sem resposta. Na sua breve janela de exploração, os arqueólogos desenterraram uma enorme fortificação, completa com torres e um complexo industrial. Uma descoberta particularmente impressionante foi um vasto depósito com vários níveis. A escala desta estrutura sugere que outrora albergou uma imensa quantidade de mercadorias, apontando para a prosperidade e importância da antiga cidade e dos seus habitantes. O rio Eufrates não é apenas uma característica geográfica, também carrega um imenso significado na profecia bíblica. Então, o que estas profecias nos dizem sobre o futuro do rio? As profecias cristãs relacionadas ao Eufrates datam do início dos tempos. Segundo a compreensão cristã da criação do mundo, o ressecamento do Eufrates é visto como um sinal do fim dos tempos, frequentemente mencionado ao longo da Bíblia. Este rio, um dos cursos de água mais históricos e espiritualmente significativos do mundo, também possui um profundo significado simbólico na fé cristã. Desde o início, no livro do Gênesis, o Eufrates é referenciado como um lugar de promessa e esperança. Representa o poder e a soberania de Deus sobre a criação e seu julgamento sobre o pecado. Na Bíblia, o Eufrates é retratado como um símbolo tanto do amor de Deus quanto de seu julgamento. Por exemplo, em Gênesis 2:10, o rio está associado ao Jardim do Éden, um símbolo de esperança e promessa divina. Também está ligado ao julgamento de Deus,
como visto em profecias como Jeremias 46, 10, onde é predito que o Eufrates secará como parte do julgamento contra a Babilônia. Além disso, em Jeremias 50, 38, 39, o profeta prediz uma futura seca no rio devido ao julgamento de Deus sobre o pecado. A profecia continua em 4 Esdras 13, 39, 47, que descreve a secagem do Eufrates durante o Exatan, sinalizando os estágios finais dos acontecimentos mundiais. Estas profecias bíblicas continuam a influenciar as crenças modernas, especialmente à medida que os níveis das águas do Eufrates continuam a diminuir. O rio não é apenas um símbolo no cristianismo, mas também tem um significado profundo no Islã e na antiga tradição babilônica. De acordo com o antigo mito, dizia-se que um túnel sob o Eufrates ligava as duas metades da Babilônia, uma antiga metrópole. Tanto o Islão como o cristianismo prevêem a eventual secagem do rio. Mas o que existe abaixo da superfície do Eufrates? Neste episódio, exploraremos essa questão com ainda mais detalhes. Não se esqueça de clicar no botão de curtir, deixar um comentário abaixo e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos mergulhar mais fundo. O curso do rio Eufrates através do Jardim do Éden acrescenta outra camada ao seu profundo significado nos tempos modernos. Este rio marcava o limite da terra prometida a Abraão e seus descendentes, conforme observado no livro do Apocalipse, que profetiza que a batalha do Armagedon acontecerá quando o rio secar. Antes dos deuses do Olimpo, eram os titãs que governavam o mundo, e a Bíblia faz múltiplas referências ao rio Eufrates. Sua primeira menção ocorre no livro do Gênesis. O Alcorão também reconhece o rio, enfatizando a sua importância para o desenvolvimento agrícola e industrial do Médio Oriente e o seu papel no transporte. Em Gênesis 2, 10, 14, o rio é descrito como fluindo do Éden para regar o jardim, eventualmente se dividindo em 4 rios, Pison, Giom, Tigre e Eufrates. Relatos de gritos angélicos vindos do Eufrates levaram alguns a interpretar esses sons como avisos ameaçadores da aproximação do fim do mundo, despertando preocupação generalizada. Apesar da sua importância crítica, o rio enfrenta agora desafios ambientais significativos. A construção de barragens, incluindo a barragem de Assuão, no Egito, provocou um aumento dos níveis de sal e uma redução considerável do volume de água. Estas questões foram exacerbadas pela falta de ação de países como a Turquia e a Síria. Isto levanta a possibilidade preocupante de que certas potências possam estar a garantir deliberadamente o esgotamento do rio, sinalizando a chegada potencial do profetizado Armagedon. Embora a secagem do rio possa parecer uma ocorrência natural, a atividade humana, aliada ao aumento das temperaturas globais, parece estar a acelerar o processo. As implicações mais amplas desta crise ambiental são profundas, pois poderão marcar o início de uma mudança muito maior e irreversível no futuro da região. De acordo com a profecia bíblica, o aparecimento de anjos emergindo do rio Eufrates marca um evento significativo e ameaçador. O rápido declínio dos níveis de água do rio também está a revelar cavernas há muito escondidas, aumentando o mistério e a gravidade deste momento. Para fornecer mais contexto, recorremos a Apocalipse 9, 13, 19, onde está escrito: "E o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz vinda dos 4 chifres do altar de ouro, que está diante de Deus, dizendo ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos presos no grande rio Eufrates." E os 4 anjos foram soltos e preparados para 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano para matarem a terça parte dos homens. Esta passagem alude a uma época de grande convulsão e destruição, onde o Eufrates se torna um ponto focal-chave no desenrolar dos eventos apocalípticos. Muitos já ouviram falar dos anjos caídos associados a este rio, mas há outro elemento fascinante ligado à secagem do rio, uma descoberta que acrescenta uma camada de mistério e intriga. Num dia aparentemente comum, um homem que passeava às margens do Eufrates fez uma descoberta surpreendente. Debaixo de um arbusto perto da água, ele notou um brilho dourado. A curiosidade o levou a pesquisar mais, e o que ele descobriu foi nada menos que surpreendente: vastas quantidades de ouro escondidas sob o leito do rio. A magnitude da descoberta foi de tirar o fôlego, especialmente considerando a facilidade com que o ouro parecia estar ao nosso alcance. Esta revelação acrescenta outra camada de complexidade à já intrigante narrativa em torno do Eufrates, sugerindo tesouros escondidos e o potencial de conflito. Na escatologia islâmica, a secagem do rio Eufrates é vista como um sinal claro de que o dia do juízo final se aproxima. Um conhecido edito narrado pelo Imam Muslim afirma: a hora, o dia do juízo, não será estabelecida até que o Eufrates descubra uma montanha de ouro e as pessoas lutarão por ela. 99 entre 100 serão mortos, e cada um dirá: talvez eu seja o único que permanecerá vivo. Violência. Outro edit, narrado pelo Imam Ahmed, avisa: em breve o Eufrates recuará, descobrindo um tesouro de ouro. Quem estiver presente neste evento não deve tirar nada dele. Para além da secagem física do rio, este evento simboliza uma profunda decadência espiritual e moral da humanidade, à medida que o mundo espirala em direção ao caos e à destruição. Mudando de assunto para uma maravilha mais natural, você já se perguntou como são os golfinhos cor-de-rosa de água doce? Estas criaturas únicas, que se distinguem pela sua pele lisa e vários tons de rosa,
são uma verdadeira maravilha da natureza. À medida que envelhecem, a sua tonalidade rosada torna-se mais pronunciada, criando um contraste marcante com a aparência tipicamente cinzenta de outros golfinhos. A coloração rosa, que pode parecer ligeiramente translúcida sob certas condições de iluminação, confere-lhes uma qualidade cintilante, quase etérea, à medida que deslizam pela água. Esta coloração é influenciada não só pela sua composição genética, mas também pela clareza das águas que habitam, tornando cada encontro com eles uma visão rara e especial. Falando em golfinhos, pode-se ficar curioso para saber como eles podem ser representados nas imagens bíblicas. Embora os golfinhos não sejam explicitamente mencionados na Bíblia, há uma conexão fascinante com uma criatura enigmática conhecida como agora na Bíblia hebraica. O termo Tesh aparece 14 vezes nas Escrituras, mais do que muitos outros animais, mas sua identidade exata permanece incerta, intrigando os tradutores durante séculos. Para aprofundar este mistério, podemos recorrer a uma passagem do livro de Ezequiel, onde Deus descreve o adorno de Jerusalém, sua amada noiva. O versículo diz: Eu te vesti com panos bordados e sandálias de couro fino. Amarrei-te com linho fino e cobri-te com pano fino. Ezequiel 16:10, NRSV. A palavra taz nesta passagem gerou várias interpretações em diferentes traduções. A Septuaginta grega usa a palavra windos, que significa jacinto, o que levou alguns a traduzi-lo como sapatos roxos. A Vulgata também se refere à cor roxa, sugerindo um material luxuoso. Dado que os golfinhos e os botos eram comuns nas águas do Mediterrâneo, não é surpreendente que animais marinhos como estes possam encontrar o seu lugar nos textos bíblicos. Os ensinamentos judaicos, como os encontrados na Mishnah, até reconheciam as criaturas marinhas como valiosas, sendo os itens feitos a partir delas considerados ritualmente puros. Uma reviravolta intrigante vem da associação de transporte, muitas vezes interpretado como um animal marinho, com a construção do tabernáculo no deserto. No livro do Êxodo, 26:14, está escrito: Faças para a tenda uma cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho e por cima uma cobertura de peles de golfinho. A natureza durável e impermeável das peles dos golfinhos, provavelmente apreciadas pela sua resistência em condições adversas, teria feito delas um material prático para as coberturas do tabernáculo. Além disso, seu uso na confecção de sandálias em Ezequiel sugere que elas eram valorizadas não apenas por sua beleza, mas também por sua praticidade, capazes de resistir ao desgaste da vida no deserto. Os israelitas podem ter obtido tais materiais dos egípcios, conforme referenciado em Êxodo 12:35-36, onde o povo é instruído a receber ofertas, incluindo peles curtidas. É verdadeiramente fascinante considerar como estas antigas referências aos golfinhos e às suas peles poderiam ter tido um significado tanto simbólico como prático nos tempos bíblicos. Os golfinhos, conhecidos pela sua inteligência e comportamento amigável, eram reverenciados pelas culturas antigas pela sua bondade. Na verdade, Aristóteles observou certa vez que a reputação dos golfinhos como criaturas gentis era merecida. Esta admiração pelos golfinhos persistiu até aos tempos modernos, como evidenciado pelo clássico programa de televisão Nadadeira, que apresentou a muitos as características notáveis do golfinho. A inteligência dos golfinhos é uma das qualidades que traçam paralelos entre eles e Jesus Cristo. Os primeiros cristãos frequentemente representavam golfinhos enrolados em uma âncora na arte religiosa, simbolizando a crucificação de Cristo. O golfinho, assim como Cristo, era visto como protetor e guia, ajudando os marinheiros a navegar em águas traiçoeiras. Assim como Jesus guiou a humanidade para a segurança, os golfinhos também guiaram as pessoas através de mares perigosos. Os golfinhos também incorporam qualidades como compaixão e comunidade, que são fundamentais para os ensinamentos de Cristo. As suas estruturas sociais, cooperação e capacidade de comunicar uns com os outros servem como um lembrete da unidade e do apoio que Jesus pregou. Não é de admirar que o golfinho continue a ser considerado um símbolo de paz e salvação. Voltando ao tema do rio Eufrates, ele tem um significado imenso não apenas na profecia bíblica e na escatologia, mas também na história e na ecologia da região. O Eufrates tem apoiado a civilização humana há milénios, particularmente no Crescente Fértil, onde floresceram sociedades primitivas como os sumérios. O rio forneceu solo fértil para a agricultura e permitiu o desenvolvimento de tecnologias avançadas como a irrigação. Foi uma tábua de salvação para civilizações antigas, permitindo-lhes prosperar e construir estruturas monumentais. Hoje, o rio continua a sustentar a vida de milhões de pessoas, fornecendo água para beber, irrigação e até energia hidroelétrica. Além de sua importância cultural, o Eufrates abriga uma rica diversidade de vida selvagem. De cobras a mamíferos, o rio abriga uma variedade de espécies que dependem de suas águas para sobreviver. A víbora da areia persa, a víbora com chifres do deserto e várias espécies de peixes habitam os ecossistemas do rio. Ao longo de suas margens você encontrará salgueiros e gramíneas selvagens, oferecendo um habitat natural para criaturas como lontras, porcos selvagens e ouriços. Estas espécies, juntamente com muitas outras, dependem do rio para sustento e abrigo. O rio Eufrates, no entanto,
enfrenta desafios hoje devido à diminuição dos níveis de água causada pelas alterações climáticas, poluição e uso excessivo. Como resultado, os ecossistemas do rio estão ameaçados e os conflitos sobre os seus recursos hídricos aumentaram entre os países que partilham a sua bacia. A Turquia, a Síria e o Iraque dependem todos do Eufrates e as tensões em torno da sua utilização continuam a complicar as relações internacionais. O papel do rio na história é inegável e a sua importância contínua para a subsistência atual daqueles que vivem ao longo das suas margens não pode ser exagerada. O rio Eufrates, juntamente com as suas diversas espécies de vida selvagem, continua a ser uma força vital e reverenciada tanto no mundo natural como na imaginação humana. Desde o seu significado bíblico até ao seu papel na sustentação da vida no mundo moderno, o Eufrates continua a captar a nossa atenção, lembrando-nos tanto das bênçãos como dos desafios que traz para aqueles que dele dependem. A bacia do Eufrates abriga remanescentes de vegetação antiga, um testemunho de uma época em que suas paisagens eram mais vibrantes e naturais. No entanto, estes ambientes outrora intocados foram dramaticamente alterados pelas atividades humanas ao longo de milhares de anos. No seu estado atual, é difícil imaginar que o rio Eufrates tenha sido outrora um exemplo brilhante de gestão avançada da água no mundo antigo. Isto foi visto principalmente durante a época da Babilonia, onde o fluxo do rio foi aproveitado para servir uma civilização que era ao mesmo tempo rica e tecnologicamente avançada. Quando o exército de Ciro, o Grande, marchou pela Babilonia, encontrou o impressionante sistema de canais construído entre os rios Tigre e Eufrates. Esses canais foram projetados para evitar inundações, drenando o excesso de água do Eufrates, especialmente depois que o derretimento da neve das montanhas arménias inundaria as terras circundantes. A região entre os rios Eufrates e Tigre foi historicamente atravessada por imensos canais, alguns tão largos quanto os próprios rios. Esses canais garantiram que todos os cantos do país recebessem água suficiente para irrigação e transporte. Os canais não só facilitaram a agricultura, mas também se tornaram rotas comerciais vitais, permitindo o transporte de colheitas por toda a região. Além disso, o rio desempenhou um papel significativo na difusão do Islã em todo o Oriente Médio. Em 656, Ali ibn Abi Talib, genro do profeta Maomé, transferiu o seu califado de Medina para Kufa, uma cidade situada às margens do rio Eufrates, ao sul da Babilônia. O solo fértil de Kufa produziu vastas extensões de trigo, tamareiras, arroz e outras culturas essenciais ao longo de ambas as margens do rio, contribuindo para a proeminência e prosperidade da cidade. Durante milénios, o rio Eufrates tem sido central para a identidade de várias cidades importantes do Iraque e, ainda hoje, a sua presença continua a ser parte integrante do seu legado cultural e histórico. Tomemos, por exemplo, Fallujah, uma cidade que beneficiou grandemente da sua localização ao longo do rio Eufrates. Ao longo dos séculos, Fallujah foi um alvo cobiçado, repetidamente sitiada por vários impérios, incluindo os persas e os romanos no século III DC, à medida que avançavam em direção ao Mediterrâneo. As caravanas árabes também pararam em Fallujah, uma cidade às margens do rio, para dar água aos camelos enquanto viajavam pela região. No entanto, há uma preocupação crescente com o futuro do rio. Ao longo dos últimos anos, os analistas alertaram para uma crise iminente, à medida que os níveis de água no Eufrates têm diminuído constantemente, levantando alarmes sobre a sustentabilidade a longo prazo do rio e dos seus ecossistemas. As razões por detrás da redução do rio Eufrates são multifacetadas, envolvendo uma combinação de construção de barragens, secas persistentes, políticas ineficientes de gestão da água e utilização excessiva. A situação deixou muitas comunidades dependentes de rios no Iraque a braços com uma grave escassez de água. O principal culpado é a seca contínua, que se tornou a mais extrema que a região já enfrentou. De acordo com a Berkeley Earth, uma organização sem fins lucrativos dedicada a estudos climáticos, as temperaturas anuais no Iraque estão a aumentar a uma taxa aproximadamente o dobro da média global. Este aumento de temperatura, combinado com a redução das chuvas, levou a uma diminuição alarmante do caudal do rio. As secas no Iraque e nas zonas vizinhas tornaram-se cada vez mais comuns, exacerbadas pelo aumento das temperaturas globais associado às alterações climáticas. Desde o final do século XIX, o Iraque aqueceu uns surpreendentes 2,5 graus Celsius, ultrapassando significativamente a média global de 1,3 graus Celsius. Esta tendência contínua de aquecimento teve efeitos devastadores na produção agrícola e na disponibilidade de água da região. A seca do Eufrates está a afetar mais de 7 milhões de pessoas, forçando mais de 800 famílias a evacuar cidades próximas do rio devido a quebras nas colheitas, causadas pela combinação de baixas precipitações, temperaturas elevadas e fluxo reduzido do rio. Infelizmente, o Eufrates não é o único grande rio da região que enfrenta estes desafios. O rio Tigre, que historicamente teve o mesmo destino do seu rio-irmão, também está a secar. No entanto, os fatores induzidos pelo homem que estão a exacerbar o declínio do rio Eufrates têm origem mais de 1000 km a montante, na bacia hidrográfica do leste da Turquia, abaixo dos Montes Taurus. Ao longo dos anos, o governo turco construiu uma série de barragens para desenvolver terras agrícolas e gerar energia hidroelétrica.
A barragem de Kaban, no Alto Eufrates, foi concluída em 1974, seguida pela barragem de Ataturk, em 1990. Estas barragens fazem parte de um projeto de 32 mil milhões de dólares que visa construir 22 barragens e 19 centrais hidroelétricas nos rios Tigre e Eufrates, suprindo, em última análise, cerca de 25% das necessidades de eletricidade da Turquia. A Síria também contribuiu para a diminuição do caudal do rio através da construção de múltiplas barragens no Eufrates e nos seus afluentes, como a barragem de Tabqa na década de 1970, localizada a montante de Raqqa. Quando a guerra civil na Síria interrompeu as operações, a quantidade de água que entrava no Iraque vinda do Eufrates tinha diminuído quase 2/3 devido aos efeitos combinados das barragens turca e síria. Esta situação levou a disputas de longa data entre o Iraque e os seus vizinhos sobre a partilha de recursos hídricos. O desvio do caudal do rio Eufrates para uma rede de reservatórios deixou as zonas a jusante do Iraque com pouca água, criando uma situação geopolítica tensa que, por vezes, oscilou à beira do conflito. Em resposta, o Iraque tem trabalhado para mitigar os efeitos da escassez de água através da construção de uma série de canais que ligam o rio Eufrates ao lago Al-Sartar, localizado a noroeste de Bagdá. No entanto, com a escassez de água doce, muitas comunidades recorreram a fontes de água contaminada, o que resultou no aumento de doenças transmitidas pela água. O Médio Oriente está atualmente a registrar um aumento de doenças como a diarreia, o sarampo, a varicela, a febre tifoide e a cólera, em grande parte devido à atual crise hídrica. De acordo com o British Medical Journal, 3 em cada 5 crianças no Iraque não têm acesso a serviços de água geridos de forma segura, agravando ainda mais os desafios de saúde pública. Esta situação alarmante levou alguns a especular se a secagem do Eufrates é um sinal do fim dos tempos, conforme descrito nas escrituras religiosas. O rio Eufrates, há muito considerado um dos marcos centrais do antigo crescente fértil, tem sido uma parte fundamental da profecia bíblica. Nos últimos anos, a diminuição do nível das águas do rio expôs ruínas antigas e até uma caverna, o que levou alguns a associar estes acontecimentos ao cumprimento de profecias bíblicas relativas ao fim do mundo. Existem 2 passagens específicas na Bíblia que predizem o esgotamento do rio Eufrates. A primeira se encontra no livro de Jeremias, onde Deus condena a Babilônia por sua idolatria e falsidade. Nesta passagem, Deus declara: "A seca nas suas águas e elas secarão. Porque é uma terra de ídolos, ídolos que enlouquecerão de terror." Jeremias 50, 38. As águas aqui mencionadas são as dos rios Eufrates e Tigre, que atualmente estão secando. A segunda profecia a respeito da secagem do Eufrates é encontrada no livro do Apocalipse, especificamente no contexto das 7 taças do julgamento. Apocalipse 16:12 fala do julgamento da 6ª taça, em que o rio Eufrates seca para dar lugar aos reis do Oriente marcharem através do rio sem impedimentos. Esta profecia está ligada à batalha final do Armagedon, onde Jesus retornará para derrotar as forças do mal e estabelecer o seu reino. Embora alguns possam apontar para o estado atual do rio Eufrates como evidência do cumprimento destas profecias, é importante reconhecer que a atual secagem do rio é provavelmente um fenómeno separado das previsões bíblicas. O cumprimento da profecia de Apocalipse 16:12 ocorrerá durante o fim dos tempos, quando o mundo passará pela tribulação final, marcada por uma série de julgamentos destrutivos. A situação atual, embora alarmante, não se alinha com os eventos específicos descritos nas Escrituras. A secagem do Eufrates nos dias atuais não é um sinal do cumprimento imediato de Apocalipse 16:12, pois os eventos descritos na Bíblia devem ocorrer no final da tribulação, após o desenrolar de uma série de eventos proféticos. Além disso, a visão do Eufrates secando no Apocalipse é um evento sobrenatural que permitirá que um exército do leste atravesse o rio e se reúna para a batalha do Armagedon. Atualmente, nenhum exército desse tipo está ameaçando Israel, e os acontecimentos descritos no Apocalipse ainda não aconteceram. Em conclusão, embora a atual crise ambiental em torno do rio Eufrates seja inegavelmente grave, não está diretamente ligada ao cumprimento das profecias bíblicas relativas ao fim dos tempos. A secagem do Eufrates em Apocalipse 16:12 ocorrerá no futuro, durante os dias finais da tribulação, quando o julgamento final de Deus for derramado sobre a terra. Por enquanto, o mundo enfrenta o desafio muito real de gerir os escassos recursos hídricos do rio e de mitigar os efeitos devastadores das alterações climáticas, da seca e das tensões geopolíticas. O futuro permanece incerto, mas a crise atual realça a necessidade urgente de soluções cooperativas para garantir a sobrevivência do Eufrates e dos milhões de pessoas que dele dependem. Nos últimos dias, Deus falou conosco através de seu Filho, Hebreus 1:2. Jesus veio uma vez, no auge dos tempos, para erradicar o pecado através do seu autossacrifício, Hebreus 9:26, confrontar 14, 10:11. Isto sugere que os apóstolos viam todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo como uma vasta cadeia de montanhas interligadas, com muitas colinas e picos que lhes eram difíceis de distinguir. Embora tenham recebido informações sobre vários detalhes, o cronograma geral permaneceu obscuro. A sua percepção do fim era essencialmente unificada, visto como um evento singular e, como tal,
referiam-se a ele como o próximo porque, de uma perspectiva divina, estava realmente próximo. Este próximo não se refere apenas ao evento final, mas inclui o parousia, o retorno de Cristo. Está próximo porque faz parte de um plano divino já em ação, um plano que começou e está avançando firmemente em direção ao seu cumprimento final. Além disso, os apóstolos entendem que a volta de Jesus está próxima no sentido divino. Por outras palavras, da perspectiva eterna de Deus, o intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus é quase infinitamente breve. O apóstolo Pedro desenvolve esta ideia, dirigindo-se àqueles que zombavam da demora do regresso de Cristo, mesmo nos seus dias. Ele escreve, em primeiro lugar, vocês devem entender que nos últimos dias virão escarnecedores, zombando e seguindo seus próprios desejos malignos. Eles dirão, para onde virá isso que ele prometeu? Desde que nossos antepassados morreram, tudo continua como tem sido desde o princípio da criação. 2 Pedro 3, 3, 4. Pedro responde a esses escarnecedores lembrando-lhes que a história está longe de ser estática. Ele aponta os eventos da criação, o dilúvio e o julgamento final como evidência de que o tempo de Deus não está limitado pelas expectativas humanas. 2 Pedro 3, 5, 7. Em seguida, ele introduz o conceito da proximidade divina. Não se esqueçam de uma coisa, queridos amigos, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como alguns entendem a lentidão. Esta passagem fala diretamente às nossas atitudes e linguagem. Somos advertidos a não interpretar mal a resposta aparentemente lenta de Deus como procrastinação. Em vez disso, deveríamos entendê-la como paciência divina. Em vez de zombar do tempo de Deus, como se a sua promessa de um rápido retorno fosse um mero mito, ver 2 Pedro 1h16, deveríamos dar graças pela sua misericórdia, reconhecendo que a sua paciência é uma extensão deliberada e amorosa da graça. Para ilustrar isto ainda mais, Pedro apresenta a ideia da relação divina com o tempo. Quando ele diz, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, ele não está oferecendo uma fórmula matemática, mas sim desafiando nossa compreensão finita do tempo. Se, por exemplo, Pedro escreveu esta carta apenas 30 anos depois de Jesus ter ascendido ao céu, esse período de 30 anos representa apenas 3% de 1000 anos. Para Deus, 30 anos equivaleriam a apenas 72 horas, apenas o espaço de alguns dias. No contexto da eternidade, esta demora não é uma espera longa. Pedro está assim revelando um mistério sobre a relação de Deus com o tempo. Embora a Bíblia não seja um tratado científico sobre a natureza do tempo, na linha da teoria da relatividade de Einstein, ela aponta para a realidade de que Deus existe além dos limites do tempo. Como Paulo escreve, Deus decretou uma sabedoria oculta antes dos tempos para nossa glória. 1 Coríntios 2h07, confrontar 2 Timóteo 1h09, Tito 1h02. Deste ponto de vista, podemos entender melhor porque os apóstolos falam da volta de Jesus como iminente, aproximar, embora o momento exato seja desconhecido para eles. Se tanto Jesus como os apóstolos falam da segunda vinda como próxima, ou iminente, ou em breve, e ainda assim reconhecem a sua incerteza sobre o seu momento exato, devemos considerar que a perspectiva divina molda o significado destas declarações. Para Deus, o tempo funciona de maneira diferente, e seu senso de proximidade transcende os relógios e calendários humanos. Portanto, somos instados a prestar atenção à advertência de Jesus contra presumir que um atraso é uma atitude perigosa. Mateus 24h48, Lucas 12h45. Esta cautela ajuda-nos a permanecer vigilantes, pois a segunda vinda está, na verdade, sempre próxima. Devemos também abraçar a perspectiva profética encontrada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Eles veem os últimos dias, abrangendo o primeiro e o segundo adventos de Cristo, como um período contínuo e, portanto, devemos estar atentos à sua perspectiva. Ao continuarmos a esperar pelo regresso de Cristo, façamo-lo com um renovado sentido de antecipação e gratidão pela paciência divina que mantém o mundo em suspense, à espera da plena realização do Reino de Deus. Fique ligado em nosso próximo vídeo, onde nos aprofundaremos nesses temas. Segunda passagem reescrita. Embora possa parecer algo saído de um universo mágico, o Peltabari foi transportado na verdade, uma espécie de dinossauro recém-descoberta que está causando ondas na comunidade científica. Estamos no meio de um antigo cemitério, que remonta a impressionantes 45 séculos. É um lugar que desafia o que pensamos saber sobre um passado distante, especialmente numa região onde as tradições antigas são profundas. Embora o bom senso possa parecer guiar-nos na maioria dos assuntos, a realidade é que, quando se trata de descobertas históricas e científicas complexas, nem sempre é verdade. Nesta terra, repleta de costumes milenares, algo notável veio à tona. Uma descoberta inovadora emergiu da Península Arábica, uma descoberta que provocou ondas de choque na comunidade global e deverá abalar os alicerces de crenças de longa data. O que exatamente descobriram os ateus na Arábia Saudita que pode perturbar a forma como entendemos a história? Poderia esta nova evidência desafiar o próprio cerne das narrativas históricas e alterar a nossa percepção do passado?
Junte-se a nós enquanto exploramos o coração da Arábia Saudita para desvendar um antigo mistério que deixa perplexos tanto os céticos como os crentes, desencadeando uma busca global por respostas. Historicamente, a Arábia Saudita tem sido conhecida como o Reino da Arábia Saudita, uma nação rica em património cultural, com um foco significativo na religião, especificamente no Islão. É conhecida em todo o mundo como o berço de Meca e Medina, duas das cidades mais sagradas da fé islâmica. No entanto, o cristianismo não tem sido tradicionalmente associado a esta região. Estudos recentes, no entanto, começam a desafiar essa percepção, revelando novos insights surpreendentes sobre a história religiosa da região. Um dos maiores mistérios envolve a localização do Monte Sinai. Reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos, este local sagrado é onde Moisés teria recebido os 10 mandamentos, ensinamentos fundamentais tanto para o judaísmo como para o cristianismo. Conhecido como Jebel Musa em árabe, que significa Montanha de Moisés, este pico sagrado simboliza uma conexão fundamental entre a humanidade e Deus em todas as três religiões abraâmicas. Para os cristãos, o Monte Sinai representa uma poderosa jornada de fé e um vislumbre da glória divina. Para os judeus, é o lugar mais sagrado da terra, representando a sua aliança com Deus e a sua identidade como seu povo escolhido. O Alcorão reconhece o Monte Sinai como o local onde Deus falou com Moisés e entregou a Torá, enfatizando a importância da obediência e da misericórdia de Deus. Apesar do seu profundo significado religioso, a localização exata do Monte Sinai permanece indefinida, e teorias recentes sugerem que poderá estar situado na Arábia Saudita, uma noção que desafia a sabedoria convencional. O imponente pico do Monte Sinai tem um significado profundo para todas as três principais religiões abraâmicas, mas a sua localização precisa continuar a ser um dos mistérios religiosos mais duradouros do mundo. Tradicionalmente, o Monte Sinai tem sido identificado como uma montanha no Egito, perto do extremo sudoeste do país, perto da fronteira com Israel, situada a imponentes 7.500 pés acima do nível do mar. Esta montanha abriga vários marcos religiosos, incluindo o Mosteiro de Santa Catarina, que remonta a 527 DC e está entre as comunidades monásticas continuamente ativas mais antigas do mundo. Este mosteiro foi construído em resposta à presença de monges ermitas que habitavam há muito tempo a área, atraídos pelo seu significado espiritual. Além da sua rica história, o Mosteiro de Santa Catarina abriga a biblioteca em funcionamento mais antiga do mundo, contendo manuscritos e textos inestimáveis que datam do século IV, oferecendo um raro vislumbre da história cristã primitiva. Com a sua arquitetura bizantina e uma riqueza de artefactos religiosos, o mosteiro continua a atrair peregrinos e estudiosos de todo o mundo. O Mosteiro de Santa Catarina é um local de imensa importância espiritual e histórica. É também o lar da Capela da Sarça Ardente, que se acredita marcar o local onde Deus apareceu a Moisés na forma de uma sarça ardente. Durante o Califado Fatímida, foi acrescentada ao local uma mesquita, que permaneceu em uso até o século XIII. Embora tenha caído em desuso durante o Império Otomano, foi restaurado no século XX e agora é reservado para ocasiões especiais. Apesar destes marcos religiosos significativos, a verdadeira localização do Monte Sinai continua a ser um tema de debate, despertando considerável interesse académico e investigação. Ao longo dos anos, muitos estudiosos propuseram locais alternativos para o Monte Sinai, o que levou a uma investigação mais aprofundada dos textos bíblicos e históricos. Em 1873, o explorador britânico Charles Baker especulou que o Monte Sinai poderia na verdade ser um vulcão, citando referências bíblicas à fumaça e ao fogo. Sua pesquisa se concentrou nas montanhas próximas ao Golfo de Aqaba, especialmente em Jebel Laus. No entanto, ao chegar ao local, Baker determinou que a montanha não era vulcânica, revisando sua teoria de acordo. Apesar disso, Baker e outros estudiosos como Alice Mosil e H.S.T. John Philby continuaram a sugerir que o verdadeiro Monte Sinai poderia ser encontrado na Arábia Saudita. Philby, um oficial de inteligência e explorador britânico, documentou extensivamente suas descobertas, inclusive em trabalhos como O Coração da Arábia. Depois de visitar Jebel Laus em 1952, Philby argumentou que Jabal al-Manifea, perto do Adil-Abad, estava mais alinhado com a descrição bíblica do Monte Sinai do que os locais egípcios tradicionais. À medida que os investigadores continuam a descobrir novas provas e a desafiar velhas suposições, o debate sobre a verdadeira localização do Monte Sinai permanece por resolver, alimentando a exploração e descoberta contínuas. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar sua opinião nos comentários abaixo. Continuaremos trazendo insights fascinantes sobre esses mistérios atemporais.